Se coloca de pé, vamos entrar na palavra, as vozes se forem, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu acho tão lindo o nosso Deus, aleluia, porque quando Ele quer falar, Ele fala, aleluia, Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa da autorização do homem, Ele não precisa, aleluia, que o homem fale por Ele. Quando Ele quer falar, Ele confirma. Quando Ele quer falar, aleluia, Ele faz direcionamentos, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor em todo o tempo nessa noite. Mas oração curta. Aleluia. Abra a tua Bíblia. Eu amo o nosso Senhor, porque essa palavra está no meu coração desde segunda-feira. Aleluia. E quando o pastor Juliano teve a oportunidade, aleluia, e antes de mim chegar aqui na igreja, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, pelo menos um versículo deste livro alguém vai ler. Eu acho lindo Deus, porque às vezes a gente fala com Deus tão simples, e Ele escuta. É verdade. Livro de Atos, aleluia, capítulo 9, e versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus usou o pastor Juliano para falar, para não negar a fé, independente do que irá acontecer. Não negue a tua fé, não negue o teu ministério, não perca a tua salvação. Aleluia. Livro de Atos, aleluia, capítulo 9, que diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Oh, glória. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém a fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pelas mãos, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e sem beber, e sem comer. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas para um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e põe a mão sobre ele, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais da sinagoga para que prende a todos os que invocarem o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e todos os reis dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e pôs as mãos e disse: irmão Saulo,
o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi a batizar. Aleluia. Levanta a cabeça, feche os teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, estamos reunidos aqui para louvar e bendizer o teu nome nesta noite. Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falar através dos meus lábios. Que todavia não seja feita a nossa vontade, mas a tua fala conosco. Aleluia. Porque não há outro lugar melhor do que estar na tua casa. Ah, Jesus, estamos alegres por estar reunidos aqui, meu Pai. Nos ensina nessa noite a receita da vitória. Nos ensina, Senhor, a receita para entrarmos no reino do céu. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. É rapidinho, mas horas já se dá. Aleluia, Deus. Igreja, livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que, aleluia, existe um homem chamado Saulo. Aleluia. E este homem, ele é, aleluia, filho de uma mulher desconhecida. Ele é judeu, porém criado, aleluia, é filho também de, aleluia, um homem romano. A Bíblia diz, igreja, que este homem chamado Saulo, aleluia, ele tinha uma crença, mas, aleluia, ele tinha, aleluia, suas crendices. E a Bíblia diz que, por duvidar, porque naquela época existiam muitos charlatões, muitos falsos profetas, muitos que falavam heresias. Este homem, ele toma para si, aleluia, e ele vai começar a seguir os cristãos. A Bíblia diz que Saulo, ele chega até os sacerdotes, aleluia, ele pede uma carta branca, aleluia, uma autorização, para onde ele for, ele poder fazer o que ele queria com os cristãos, seja homem, seja mulher. A Bíblia diz que este homem, aleluia, ele encontra agora assim no caminho de Damasco. A Bíblia diz que com ele vai mais dois, aleluia, mais dois homens. E a Bíblia diz, igreja, que este homem, ele tem carta branca para fazer o que bem lhe é aprazível, ou lhe matar, ou condenar, ou prender os cristãos. A Bíblia diz que todos naquela época que propagasse o nome do Senhor, todos que bendizessem o nome do Senhor, todos, aleluia, que falassem do nome do Senhor, seria condenado por Saulo. Saulo, este homem, aleluia, ele persegue os cristãos. Este homem, aleluia, tem no teu coração, aleluia, muitas incredulidades e persegue. A Bíblia diz que ele tem ferido muitos cristãos, matado alguns cristãos por onde tem passado, e agora o seu destino é Damasco. A Bíblia diz que este homem está, aleluia, caminho desta cidade. Lindo este caminho, trajetória muito linda. E a Bíblia diz, se nós lemos onde eu li, a Bíblia diz que no caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia, glória. Jesus, igreja, entenda que Jesus não pega Saulo no começo. Jesus não pega Saulo no final. Jesus pega Saulo no meio, no caminho. É no caminho, aleluia, da trajetória deste homem que o Senhor vai se apresentar a ele dizendo, aleluia, Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele está a caminho de Damasco, de repente uma glória, aleluia, uma luz resplandecente, aleluia, habita em tua frente ao ponto que este homem, ele cai ao chão, aleluia, prostrado. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que ele está prostrado, mas ele ouve uma voz, aleluia, e essa voz, aleluia, vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse, quem és o Senhor? A Bíblia diz, igreja, que ele cai do cavalo, ou alguns historiadores dizem que ele se lança do cavalo porque a glória é tão grande, que ele se prostra, aleluia, no chão, e ele vai dizer, quem é o Senhor? Eu entendo que quando a glória desce, aleluia, louvado o nome do Senhor, ele se prostra, aleluia, e o Senhor vai ter um encontro lindo com este homem, aleluia, ele vai conhecer, aleluia, que sobre ele, sobre a autonomia dele, existe alguém maior que ele. Aleluia. É por isso que ele se prostra, é por isso que ele se põe com a cara no pó, porque ele reconhece que alguém maior do que ele está presente. Aleluia, aleluia. Deus. E a Bíblia diz, igreja, que ele pergunta, quem és o Senhor? Glória a Deus. Ele era grande na sociedade, ele era conhecido, maioral. Mas quando alguém é maior do que ele, nosso Deus, ele é maior do que Saulo, ele tem que reconhecer e chamar de Senhor.
Glória a Deus. E a Bíblia Aleluia. diz que Jesus ele vai se apresentar, sou eu. Jesus, a quem tu persegues? Em outras palavras, ele está dizendo, aleluia, Saulo, sou eu, esse aqui. Olha, estou aqui, aleluia. Sou eu quem tu tem matado os teus filhos, sou eu quem tu tem perseguido, por amor à minha palavra, por amor às minhas obras, sou eu. Aleluia. E o Senhor vai dizer, aleluia, duro será para ti recalcitrar contra os agrimes. Aleluia. Igreja, imediatamente a Bíblia diz que, aleluia, Saulo ele perde a tua visão. Aleluia, os companheiros que estão com Saulo, eles não vêem nada, mas eles ouvem a voz do Senhor e eles ficam também atemorizados. Aleluia. Entendemos então, igreja, que no teu caminho, na tua trajetória, o Senhor ele vai se apresentar a ti. Aleluia, o Senhor ele não vem no final, ele não vai vir no começo, ele vai vir no meio da tua história, lado a lado no caminho e se apresentará a ti. Aleluia. A Bíblia diz, igreja, aleluia, cortando a história. Aleluia, que o Senhor pega ele e diz, então levanta e vai a Damasco. Aleluia, lá eu farei o que será feito. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam com Saulo. Levantam ele, porque ele não enxerga nada. Ele não está vendo nada. E a Bíblia diz, igreja, aleluia, que eles conduzem Saulo até uma casa. Aleluia. E Saulo está ali por 3 dias, sem ver, sem comer, sem beber. Mas o que me chama a atenção é que Saulo ainda não é convertido. Saulo ainda, aleluia, não é, aleluia, vamos dizer, ovelha do Senhor, missionário, apóstolo do Senhor. Mas a Bíblia diz que, aleluia, esses 3 dias ele está orando. Aleluia, ele está clamando por misericórdia. Ele está clamando, aleluia, neste clamor a Bíblia diz que ele tem uma visão. Aleluia, entenda, aleluia, que o Senhor já está moldando o vaso. Aleluia, ele persegue os cristãos, mas agora o Senhor tem encontro com este homem, e agora ele começa a orar e ele tem visão, e dentro desta cidade, aleluia, de Damasco, existe um homem, servo do Senhor, aleluia, temente ao Senhor, chamado Ananias. A Bíblia diz que, aleluia, Saulo, ele tem uma visão linda. Ananias adentra dentro do lar onde ele está, coloca as mãos, aleluia, entrando com a cabeça, e ele volta a enxergar. A Bíblia diz que, enquanto ele está orando, enquanto ele está tendo essa visão, o Senhor visita também, aleluia, profeta, o servo Ananias. Enquanto Saulo ora, o Senhor visita, aleluia, Ananias, o servo Ananias, aleluia, vá à quarta rua, casa dele, aleluia, e pergunta para um homem chamado Saulo de Tarso, porque muito me convém, aleluia, está lá. Aleluia, a Bíblia diz que Ananias, ele vai olhar, ele vai dizer ao Senhor, mas este homem tem perseguido os cristãos, Senhor, mas este homem, aleluia, tem matado os cristãos porque tem pregado o teu nome. Ananias vai dizer, Jesus, aleluia, em outras palavras, Senhor, por amor à tua obra, ele vai me matar. Aleluia, glória a Deus. Igreja, entenda que Ananias, aleluia, ele é temente ao Senhor. Só que a fama de Saulo não é das melhores. A fama de Saulo, aleluia, persegue a redondeza, as regiões, não é de abraço, não é um homem que você possa receber com um cafezinho, com um bolo. Não, este homem ele vinha para exterminar, este homem ele vinha para dar fim ao evangelho, este homem ele vinha, onde ele pisava, ele derramava sangue, sangues inocentes, sangue que pregava o nome do Senhor. Então entendemos que naquela época todos que pregavam, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, havia um preço a ser pago pelas mãos de Saulo. Aleluia. Sorte de quem escapava, duro quem era preso, ou enforcado, degolado, ou de alguma maneira cruel, porque este homem era perverso. Aleluia, está dizendo ao Senhor Jesus, aleluia, eu vou lá, aleluia, com a cara como lobo, o Senhor vai me enviar na boca do leão, o Senhor vai me mandar a Jesus, aleluia, de frente com o homem que matou milhares e centenas de cristãos por amor ao teu nome. Aleluia, é isso. Glória a Deus. E aí eu me lembro que o Senhor vai dizer a Ananias, como ele disse, aleluia, ao profeta Samuel, tu vê o que está por fora, e eu vejo o que está por dentro. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. O Senhor vai dizer a Ananias, vai,
Porque este é, para mim, um vaso escolhido. Sabe o que o Senhor está dizendo, Ananias? Ei, não me interessa a fama que ele tem. Não me interessa o que estão dizendo dele. Não me interessa o passado. Não me interessa o que ele fez até hoje. Mas vai, porque para mim é vaso escolhido. Aí, talvez estão dizendo que não tem jeito para casa. Talvez estão dizendo que não tem jeito para tua família. Talvez estão dizendo que não tem jeito para o teu marido, para o teu irmão, para a tua casa. Mas o Senhor está dizendo, vai, continua pregando, continua orando, continua evangelizando, porque para mim ainda é vaso escolhido. Glória a Deus. Aleluia. O que é descartável para o homem é, aleluia, reciclado para Deus. O homem joga fora, mas o Senhor pega, volta e coloca para pregar o nome dele. Amém. O homem diz que não tem jeito, mas Deus vai lá, faz ao contrário e prova que a última palavra vem do céu. Glória a Deus. Aleluia, ele diz, porque Senhor, manda outro, porque eu não vou não. Vou morrer não. Aleluia, mas Ananias, ele não entende que quando Deus chama, quando Deus levanta, Deus responsabiliza. Glória a Deus. A Bíblia diz, aleluia, que Ananias, ele obedece. A voz do Senhor, o sacerdote vai de frente com Saulo. Eu imagino que este homem, aleluia, ele vai tremendo perante este homem, porque a qualquer momento ele podia ser um traidor, aleluia, lançar, aleluia, Ananias e ferir. Só que a Bíblia diz que o Senhor já está tratando o adversário. A Bíblia diz que o Senhor já tem um encontro com o adversário de Ananias. A Bíblia diz que o Senhor já encontrou o adversário, aleluia, dos cristãos, aleluia. E a Bíblia diz então que, aleluia, o Senhor ele tem um encontro. A Bíblia diz que Ananias ele entra na casa, e assim como a visão de Saulo, aleluia, ele vai impor as mãos sobre a cabeça deste homem, a qual outrora perseguia os cristãos, a qual outrora, aleluia, matava os cristãos, a qual outrora, aleluia, tinha uma carta branca para fazer o que bem entendia com os cristãos, a qual outrora, aleluia, tua fama era uma das piores possíveis, aonde ele entrava, entenda, aonde ele entrava, todos morriam de medo. Agora ele está frente a frente com o homem que mata por amor ao Evangelho, com o homem que mata, aleluia, se pregar o nome do Senhor, com o homem, aleluia, que extermina, se falar do nome do Senhor, e o profeta, o sacerdote Ananias, ele está frente a frente com este homem. Aleluia, glória a Deus. Haverá momentos que o Senhor vai te colocar cara a cara com o teu adversário, para você pregar o nome do Senhor. Oh, aleluia. 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 Há momentos que o Senhor vai te colocar, aleluia, com pessoas que você jamais imaginou estar, para que, aleluia, aquela pessoa pudesse, aleluia, conhecer o nome do Senhor através da tua boca. Haverá momentos, aleluia, na minha tua vida que o Senhor vai nos colocar em lugares que nós não queríamos ir. Mas é por amor e pelo reino nós temos que ir para pregar o nome do Senhor. aleluia. Haverá momentos, aleluia, que o Senhor vai nos enviar em lugares que não queríamos pisar. Mas entendemos que não é sobre nós, é sobre o reino, então nós temos que ir. Aleluia. Porque não sou eu quem faço, não sou eu quem ordeno, mas é o Senhor. Aleluia. Eu acho tão lindo, igreja, que este homem não tinha nada de bom. Saulo não tinha nada que tivesse trazesse benefício ao cristianismo, a não ser coisas ruins, mágoas, cicatrizes, ferimentos, aleluia, sangue em tuas mãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor não olha nada disso e escolhe Saulo. Aleluia. A Bíblia diz que Ananias ele toca sobre a cabeça, aleluia, ele põe as suas mãos. E imediatamente a visão de Saulo ela volta. Enquanto a visão volta, o Espírito Santo ele desce e é batizado. Aleluia. Glória. Olha a obra sendo feita na terra. A Bíblia diz que agora, aleluia, Saulo ele não será mais chamado de Saulo. Aleluia, ele será chamado agora de Paulo, apóstolo Paulo, para pregar, aleluia, o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele toma para si a cruz, ele toma para si o fardo, ele toma para si o evangelho. Um homem que perseguia agora vai ser perseguido. Um homem que matava agora vai fugir para não morrer. Um homem que era, aleluia, que exterminava por a palavra, agora corre e compra o tempo para pregar o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor ele muda a situação, muda a vida, muda a mente, ele larga tudo que ele sabe. Porque tu acha que Saulo era burro? Não era não. Ele aprendeu com os melhores da lei, ele aprendeu com Gamaliel. Ele tinha o conhecimento de todos e de todas as coisas sobre a religião. A Bíblia diz que ele aprendia a estudar.
Só que existe uma diferença entre o conhecimento da terra e o conhecimento do céu. A Bíblia diz que ele larga tudo que ele aprendeu na terra para se dedicar à obra do céu. Ele larga tudo que ele aprendeu terreno para viver o espiritual. Aleluia. Não é achando que o chamado de Paulo foi fácil. Não é achando que, aleluia, onde ele chegava todos recebiam um abraço, não. Porque mesmo aceitando o Senhor, mesmo sendo transformado, mesmo sendo batizado, mesmo agora sendo rendido pelo Espírito Santo, estando do lado dos cristãos, ainda muitos não davam crédito à tua palavra. Aleluia, Deus. Muitos, aleluia, não davam crédito. Aleluia, a Bíblia diz que o Senhor ele pega Paulo, aleluia, ele leva para o deserto. E lá ele vai ter um relacionamento profundo com o Senhor, aleluia. E a primeira missão, aleluia, de Paulo é pregar o nome do Senhor. Mas a primeira palavra que sai é uma palavra dura, é uma palavra, aleluia, que não é para alimentar, aleluia, mas é uma palavra para decidir o céu e o inferno. Aleluia. A gente vai achando, igreja, que as palavras de Paulo eram palavras doces, não era. Era palavras duras, era palavras de correção, era palavra certa. A mão do Senhor outrora levantou ele para pregar o verdadeiro evangelho, doe a quem doer. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, se nós lemos em Atos, aleluia, Romanos, a Bíblia diz que ele começa a fazer a obra do Senhor. E ele pega então, aleluia, o teu fardo, aleluia, ele pega, ele se reveste aleluia, da presença do Senhor, ele começa a viajar em obra missionária. Em Corinto, nós vamos entender que ele abre a primeira igreja e ele começa a fazer a obra. Aleluia. Não basta, aleluia, somente em Corinto, mas ele também vai passar, aleluia, por várias outras cidades circunvizinhas. A Bíblia diz que este homem, agora ele está dedicado ao reino do Senhor. Este homem está pagando preço, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é preso por 2 anos, aleluia, louvado ao nome do Senhor, e muitas outras coisas. Paulo tem sofrido pelo Evangelho, Paulo tem afligido por amor ao Evangelho, Paulo, aleluia, tem renunciado muitas coisas para viver o Evangelho. Aleluia. Não vai achando que nosso chamado vai ser fácil. Não vai achando que, aleluia, servir ao Senhor é oba-oba, é muito lindo. Não, não, não. Aleluia, haverá, aleluia, momentos, como o pastor Juliano diz, que haverá perseguições, aleluia, para ver se tu é ou não é, se tu serve ou não serve, se tu faz ou não faz verdadeiramente. Haverá dias, aleluia, que eu creio que logo está chegando, e o Senhor vai começar a separar os que são e os que não são, os que servem e os que não servem. Aleluia, é tempo de nós sermos Paulo e anunciar a volta do Senhor. É tempo de nos, aleluia, parar, aleluia, de meninice, aleluia, de ficar com medo e pregar o Evangelho. Doe a quem doer, mas fale a verdade, louvar o nome do Senhor, dizer, ei, saia do pecado, ei, saia do adultério, ei. É tempo de nós falarmos a verdade, porque a verdade ela dói, mas ela liberta. A Bíblia diz, aleluia, que Paulo, aleluia, ele é um homem correto, ele é um homem decidido, ele é firme nas suas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz que ele percorre todo o tempo da tua vida. Aleluia. Até 64 depois de Cristo. Para pregar o nome do Senhor. Ele vai anunciar, aleluia, o nome do Senhor. Ele é perseguido, ele é preso. E a Bíblia diz então que em determinado tempo, depois de 65, aleluia, se levanta, aleluia, um homem duro de coração, Nero. A Bíblia diz, aleluia, que agora todos estão, aleluia, contra este homem. E a Bíblia diz que ele pega Paulo, aleluia, por causa do Evangelho, por causa, aleluia, da rebelião de todos que queriam tirar Nero, aleluia, do comando, aleluia, porque ele também, aleluia, é só Deus na graça. A Bíblia diz que ele prende Paulo por 2 anos, aleluia, este homem vai pagar o preço por amor ao Evangelho. Eu me lembro, ele diz, aleluia, louvado ao nome do Senhor, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, ele vai morrer por amor ao Evangelho, mas a obra foi feita. Aleluia, ele vai passar dias sem dormir,
aleluia, mas a obra será feita. Glória a Deus. Aleluia, ele vai ser perseguido, mas o nome do Senhor vai ser propagado. Aleluia, no vale, na montanha, ele está pregando. Na alegria ou na doença, ele está pregando. Tendo todo mundo do lado, tendo ninguém do teu lado, ele está pregando. Tendo amigo ou não tendo amigo, ele está pregando. Aleluia, gostando ou não gostando das palavras, ele está pregando. Ei, entenda que o Senhor te chamou. Então não sempre vai ser o que o povo quer ouvir. Aleluia, sempre vai ser, aleluia, opa. Entenda que aonde o Senhor nos enviar, teremos que ir. E o que o Senhor nos mandar falar, temos que falar, doer a quem doer. Aleluia, Paulo era assim, igreja. Ele não tinha muito opa, passar a mão na cabeça, não. Se o Senhor mandava, ele falava. Se o Senhor direcionava, ele escrevia carta. Aleluia, nas igrejas, aleluia, ele escrevia carta aos discípulos para fazer. Ele diz que no meu julgamento não tinha ninguém. Aleluia, Deus. Olha só que ministério doído. Olha que ministério sofrido. Quem olha de fora pensa que este chamado deste homem, há quem diz que era um chamado, aleluia, de exclusão. Era um chamado, aleluia, que ele vivia sozinho. Mas entende, igreja, que mesmo sozinho, ele entendia que não era sobre ele, era sobre o reino. Ele pagou um alto preço. A Bíblia diz que decapitado foi. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem dias que nós não queremos sair da cama. Tem dias que a gente, se pudesse ficar quietinho no quarto trancado, nós ficaríamos. Aleluia, não é verdade? Mas falava para o Senhor, Senhor, manda outro. Aleluia. Levanta outro. Envia outro. Mas eu entendo que Jesus entrou no caminho de Saulo. Glória. Ele não entrou no caminho de fulano, nem de ciclano, ele entrou no caminho de Saulo. É Aleluia, você. Deus. É você que eu vou usar. É você que eu vou levar. É você que eu vou enviar. Não é ciclano da direita. Não é ciclano da esquerda. Não é teu amigo. Não é teu pai. Não é tua mãe. Não é teu irmão. Não é fulano. Não é aleluia. É você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então não tente fugir, porque é eu e é você que o Senhor escolheu. Jesus, ele tinha tantos caminhos para entrar, mas ele visitou o teu caminho, o meu caminho, a tua história. Aleluia, a minha história, ele escolheu você para levar a palavra. Glória a Deus. Aleluia, às vezes perguntamos, Senhor, por quê? Glória a Deus. O porquê da situação. Porque pode perceber, quanto mais é dado, mais é cobrado. Glória a Deus. Esses dias eu estava indo para a empresa e às vezes eu vou andando, às vezes quase sempre, porque eu gosto de pôr o fone no ouvido, louvar o Senhor, eu vou cantando, aleluia. E num determinado caminho, antes de chegar no shopping, o Senhor ministrava no meu coração que dentro aleluia, da cidade que nós iríamos, existia uma pessoa que precisava ouvir o nome do Senhor. E confesso para a igreja que eu estava num dia a qual eu, humano, aleluia, falho pequeno, eu estava num dia angustiante da minha alma. Agora eu levantei e disse, Senhor, hoje eu não quero falar com ninguém. Aleluia, Senhor, glória a hoje, se Deus. necessário, eu quero ficar no meu cantinho recolhido. Aleluia. Fazer o que eu tenho que fazer e voltar para minha casa. Na quarta-feira, falei isso com o Senhor. Aleluia, na quarta-feira, 7h30 da manhã, chegando na empresa. Aleluia, o Senhor havia falado para mim que nós iríamos em Indaiatuba. Eu falei, Senhor, eu não gosto desta cidade. Senhor, eu não gosto do pessoal que mora lá, porque são estúpidos. Aleluia. Só que o Senhor me disse, você vai, aleluia, porque eu tenho, aleluia, uma alma para te salvar. Aleluia, Senhor. Eu questiono o Senhor, eu não estou bom. Senhor, eu não estou bem. Senhor, aleluia, deixa para outro dia. Dentro de mim eu estava, aleluia, indagando ao Senhor, querendo desviar, querendo por um momento ser Jonas, fugindo do que o Senhor havia entregado para mim. Aleluia. E ali, aleluia, o Senhor ministrou meu coração e logo a minha supervisora chegou e disse, William, aleluia, desce para van. Aleluia, eu torcendo para ser outra cidade.
Ela olha para mim e fala: desce para a van, nós vamos para Ineto. Ela deu risada, baixei a cabeça. E ali no caminho, dentro da van, eu ainda brigando com Deus. Falei: Senhor, não estou inspirado para falar. E o Senhor ministrou ao meu coração: não é você quem fala, sou eu que falo através da tua boca. Aleluia, glória a Sem mim tu Deus. não é nada, tu é apenas um grão de areia, pó. Aleluia. E eu me estremeci, eu pedi misericórdia ao Senhor. E o Senhor ministrou ao meu coração: aleluia. Quem te escolheu fui eu, quem te chamou fui eu, que seria de ti, Aleluia, Senhor. glória a Deus. E aí eu entendi que não é sobre mim, mas é sobre o reino. Eu desci na rua, onde eu fui deixado. E o Senhor ministrou ao meu coração: você vai passar todas as casas, e no número 95 você vai chamar. E eu fui. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Se eu pudesse mais devagar, eu iria. E aí eu fui falando do Espírito Santo lá na minha frente: Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor dessa manhã. Era em torno de 10h30 da manhã. Aleluia, E aí eu olhei o número, glória olhei para casa, olhei o número, olhei para casa, olhei o número, olhei para casa. A vontade era virar as costas, sair correndo. Aleluia. Quando eu virei, a moça abriu o portão. Quando eu falei: Senhor, não. E eu virei para poder sair, a moça abriu o portão e falou: oi, moço, bom dia. Eu virei. Igreja, eu nem havia abrido a minha boca. Aleluia. Mas o meu corpo começou a se arrepiar inteirinho no portão daquela casa. Eu falei: bom dia. Eu falei: olha, não sei se a senhora acredita no Senhor, se a senhora tem uma denominação evangélica, se está frequentando, se está parado. Mas o Senhor me enviou nessa rua, nessa cidade, a qual eu não queria vir, aleluia, para falar contigo. E ela olhou para minha cara e falou assim: se eu te contar, você não acredita. Desde as 7h30 da manhã eu estou orando para o Senhor e tem alguém para falar comigo. E 7h30 da manhã no caminho o Senhor já estava falando comigo. E ela falou: por favor, entre. Meu esposo estava na sala. E eu entrei, não sei se entrei. E aí o Senhor fez a obra. Falei do nome do Senhor. Ela tinha depressão. E ali veio o versículo da palavra do Senhor, quando o Senhor liberta o endemoniado de Gadareno. Aleluia. E ali nós oramos. Ali o Senhor ministrou a palavra. Foi lindo. Lindo, 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 lindo. E eu saí dali alegre. Outra hora eu não queria ver ninguém. Não queria falar com ninguém. Mas o Senhor mudou o cenário. Aleluia. E aí eu saí dali chorando. Eu falei assim: Senhor, como Tu és bom. E até mesmo, Senhor, quando a gente está fraquinho, a Tua misericórdia nos levanta. Aleluia, meu Até Deus. mesmo quando nós achamos que vamos desmoronar, a Tua graça nos alcança. Glória a Eu Deus. falei: Senhor, obrigado. Por ser apenas um vaso para pregar o Teu nome. Glória a Deus. Obrigado. E por onde eu tenho entrado, não para me glorificar, mas com honra e glória do Senhor, eu tenho falado o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje, novamente, eu tive que trabalhar, porque não algumas coisas da empresa. E nós estávamos numa praça sentados, antes de ir embora. E veio um morador de rua, ele deu a mão para todo mundo. Ele olhou para mim e falou assim: você é pregador da palavra. Todo mundo olhou assim, assustou. Eu falei: pela misericórdia do Senhor eu sou. Ele falou: dura faro e dura espinhoso é o chamado. E eu abaixei a cabeça. E ele falou: mas fica tranquilo. Porque o vale que tu está passando é só aprendizado. Aleluia, glória a Deus. Igreja, nós estávamos em 8 pessoas ali na empresa, eu chorei. Porque desde quando nós passamos, a sua escola está aqui, e nós temos passado dias difíceis.
Glória a Deus. Aleluia. Agora nós passamos por algumas perdas e recebemos esse diagnóstico, a qual deu positivo, né? Esse tumor. E eu tenho orado a Deus. Aleluia, Deus. Eu tenho pedido a Deus, aleluia, que Ele nos ensine a passar por isso. Tenho orado 5 horas da manhã com isso. À meia-noite tenho jejuado. Aleluia, Deus. E eu tenho pedido a Deus, desde quando recebemos a notícia, eu falei, Senhor, ainda que eu tenha que chorar, Aleluia, Deus. Santo é teu nome. ainda que eu perca noites de sono, Glória a Deus. mas não sustenta. É verdade. Aleluia, Deus. Aleluia. A médica, igreja, os médicos, eles não dão laudo positivo, porque eles não podem. Nós entramos na sala e a médica falou assim, Reginaldo, ele não cresce, ele não vai crescer, ele vai ficar parado. O que eu vou te falar não é contra a medicina. 95% das mulheres que têm este câncer, 95% foram curadas. E 5% às vezes voltam. E eu tenho olhado assim. Aleluia. Falei, Senhor, tudo que acontece na nossa vida de bom, de bom, é a ação do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho clamado ao Senhor para ensinar a passar. Não porque, igreja, se nós formos questionar o que nós temos passado, nós estacionamos. Aleluia. Se não for estacionar Deus, por que nós temos passado algumas provações, nós vamos começar a estacionar. Mas eu entendi. Nós temos que clamar a Deus e pedir, Senhor, nos ensina a passar. Glória a Deus. Porque Aleluia. passar pelo deserto com o Senhor é escola. Aleluia. E isso, aleluia, tem de alguma maneira despertado os meus cunhados. Eles não falam na nossa frente, mas eles têm olhado. Às vezes eu passo uma porta em alto, tá olhando, o Rogério tá olhando. E eu tenho falado, Senhor, faça a obra. Glória a Deus. Então, igreja, aleluia, servir o reino, levar a palavra do Senhor, aleluia, será espinhoso. Como eu disse, quanto mais é dado, mais é cobrado. Glória a Deus. Aleluia. Porque, como eu disse várias vezes nos cultos, se eu prego, se eu louvo, se eu oro, isso são ferramentas, são talentos que não são meus. É verdade. E eu teria que devolver. Aleluia. Glória a Deus. E eu não posso devolver enferrujados. Eu não posso devolver desafiado. Tem que entregar da mesma maneira que eu recebi. Perfeito. Glória a Deus. Então vai valer a pena servir o Senhor. Glória a Deus. Vai valer a pena, aleluia, todos os dias nós renunciar lá fora para estar aqui dentro. Vai valer a pena o choro. Vai valer a pena as lágrimas. Vai valer a pena, às vezes, nós perder noites de sono. Para orar para alguém que você não conhece, visitar alguém que você nunca viu na sua vida, nem tem amizade. Vai valer a pena. Às vezes nós fazemos visita e achamos que era só aquele dia. O Senhor falou ali, está tudo bem. Não. A semente foi plantada. Aleluia. E logo, logo você verá, aleluia, a árvore dando fruto, a árvore crescendo. Porque plantar é assim, você primeiro cava, aduba a terra, semeia a terra, põe a semente. E todos os dias vai regando a oração, o jejum, a palavra, a oração, o jejum. E a árvore vai crescendo. Então é isso, vai valer a pena. Paulo nos ensina, igreja, que valeu a pena servir o céu. Valeu a pena obedecer o chamado. Valeu a pena, aleluia, falar do nome do Senhor. Valeu a pena morrer pelo Evangelho. Valeu a pena. Eu não sei o que você está passando.
Mas o Senhor te trouxe nessa noite para dizer para ti que Ele te escolheu. Glória a Deus. Que Ele entrou no teu caminho, na tua história. Que Ele te capacitou. E Ele é contigo. Glória a Deus. Eu não sei o que você veio pedindo a Deus. Se é bênção, se é confirmação de algo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mas o Senhor manda te dizer que o homem olha o que está por fora. É, Deus. Aleluia. Mas para Ele você é vaso de Oh, honra. maravilha. Aleluia. Vaso Glória a de Deus. honra. Escolhido pelo Senhor. Glória a Deus. Não olhe para a esquerda, nem para a direita, nem porque o adversário diz sobre você. O Senhor não perguntou para ninguém sobre o teu passado. Glória a Deus. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem é eu. Ele sabe de onde Ele nos tirou. É, Deus Santo. Aleluia. Então continue servindo o Rei. Glória a Deus. Porque eu não me vejo como Aleluia. pastor. Eu me vejo como servo para servir. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Oh, Aleluia. maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele muito foi perseguido por amor à obra. Glória a Deus. Mas valeu a pena. Amém. Valeu a pena porque ele, aleluia, guardou, aleluia, sua carreira, seu rol carreira, teve um bom combate e guardou. Glória a Deus. E eu fico alegre nessa noite de poder falar sobre este homem, sobre essa história. Aleluia. Porque nos inspira a não desistir, Glória a a não Deus. parar, Louvado a não seja entregar o chamado. Aleluia. Santo Ele tinha motivo para entregar, porque era difícil. Aleluia. Vai achando que ele passou por poucas coisas, não, ele passou por altos e baixos, vales. E às vezes nós estamos com uma dor de cabeça apenas achando que é o fim do mundo. Algo que o Senhor não nos entregou na oração, achando que o Senhor já não nos ama. Aleluia. Mas o Senhor não nos entregou o que nós pedimos, porque nós estamos preparados. Se o Senhor não te entregou ainda, é porque não é tempo. Aleluia. Porque ainda não existe uma maturidade para receber aquele. Porque no tempo certo, o que for meu e teu da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Não Deus. precisa do homem querer abrir a porta para você. Porque se for vontade de Deus, Ele abre a porta. Glória a Deus. Não precisa você, aleluia, louvado ao nome do Senhor, se, aleluia, promover, se aleluia, colocar em banner, vamos dizer assim. Glória a Deus. Que se for a vontade do Senhor, o Senhor Ele envia o comprador, aleluia, Ele envia a pessoa certa, na hora certa, no tempo certo. Glória a Deus. É Ele quem faz as bênçãos, é Ele quem abre porta, é Ele quem fecha a porta, é Ele quem leva, é Ele quem traz. Glória a Deus. Aleluia. Talvez alguém entrou aqui pedindo algo da parte de Deus. Fica tranquilo. Glória Que a no tempo Deus. certo, todas as coisas que serão lícitas a ti, Glória a Ele Deus. concederá. Aleluia. Amém. Levanta a cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Glória a Deus. Jesus, obrigado, meu Deus, aleluia, por mais uma noite, nossos pés estar reunidos na tua presença. Aleluia. Obrigado, meu Pai, aleluia, porque mesmo pequeninos, barro, Pai, ensina como somos. O Senhor ainda se revela a nós, meu Pai, como Deus grande e poderoso. Glória a Deus. Guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas, nos leve em paz. Guardado debaixo das tuas asas, Senhor, livrando-nos, protegendo de todo mal. Obrigado por falar conosco nessa noite. Abençoa o dia de amanhã, mais uma vez, entregue em tuas mãos. Livra do homem perverso, do homem sanguinário, da língua dos olhos feridos, da peste, da mortandade que propaga na escuridão da meia-noite. Deus, guarda o nosso sono, guarda o nosso lar, o portão da nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Toda a cabeça, estende as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo. Permanece com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos diz. Amém. E graças a Deus, vamos despedir com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.